Olá, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula aqui no nosso canal e hoje eu trouxe uma peça bem simples, uma peça que é muito vendável, principalmente agora que está chegando a data aí do Dia dos Avós, mas é uma peça que ela pode ser vendida o ano inteiro, e é muito bacana, muito comercializável, facilmente vendida, com um preço bem legal e muito fácil de fazer, tá joia? É o nosso cachepô, ele é feito, né, assim como as outras peças, no tecido de sublimação. Por fora ele é o tecido estruturado e por dentro a gente pode estar utilizando o forro que quiser, tá? No nosso projeto, inicialmente a gente estava até comercializando essa peça com a parte externa e a parte interna, tá? Com o forro interno. Porém, falando assim em questão de valores, ela não ficou uma peça viável para a gente estar vendendo a parte externa e a parte interna. São peças grandes, né? E por esse motivo acabou ficando um valor de venda não tão atrativo para o cliente. Então, o que a gente pensou? Nós tiramos, tá, a parte do forro. Então, quando vocês comprarem o projeto, vocês vão comprar apenas a parte externa do cachepô, que é a parte estruturada, frente e verso. E a parte interna, vocês podem optar por estar fazendo no forro que vocês quiserem. Eu já fiz muitas vezes em tricoline, ou se de repente a gente já sabe que a nossa cliente vai usar para colocar vasinho de flor dentro, fica bem legal tá usando um forro impermeável como o nylon 600 ou o bagum, porque pode ser que suje de terra, então não encharca, né? Não vaza. Porém, a gente tá dando opção para o cliente, quando entrar em contato para fazer a compra com a gente, de repente de estar solicitando também o forro, como é o caso aqui, que eu utilizei um forro feito em sublimação, não estruturado, somente no tecido de poliéster, tá? Então fica aí só essa observação, que o nosso projeto ele é composto apenas pela parte externa, e caso a cliente tenha interesse, ela pode estar adquirindo o forro interno separadamente, tá joia? É uma peça muito simples de fazer, porém ela tem esse detalhe de ficar com o acabamento interno já embutido, né? Eu andei vendo bastante aulas, né, antes de chegar nesse projeto final, e as aulas que eu sempre assistia e sempre buscava, não tinha o acabamento interno embutido, né? Então, quando eu trazia essa dobra aqui para fora, a costura que ficava aqui na lateral, por não ter o acabamento embutido, ficava aparente, o que não dava um ar assim de limpeza na peça, porque essa costura ficava para fora, né? Então não ficava assim uma peça com uma aparência bacana, porque o bonito dela é quando a gente faz essa dobra realmente aqui para fazer a bordinha dela. Para vocês terem ideia do tamanho, eu vou passar a medida da peça pronta. Ela tem uma altura, já com a dobra, bom, eu vou passar sem a dobra, porque aí a dobra fica aí a critério de vocês o tamanho da dobra. Ó, ela sem a dobra, tá? Então, eu vou passar a medida daqui a aqui. Ela tem um tamanho de 20 centímetros, tá? Fica com 20 centímetros. Normalmente, eu dobro 5 para ela finalizar com 15, tá joia? Então, ela tem 20 centímetros de altura e ela fica com uma profundidade de 10 centímetros, tá certo? É uma peça bem grande. O que as pessoas têm vendido bastante dentro, né, presenteado, são rolinhos de toalha, kits de beleza, como shampoo, condicionador.
hidratante, fica bem legal, fica bem interessante também montar esses kits aqui dentro, né? E no Dia dos Avós do ano passado, nós fizemos bastante pantufa e a gente acabou colocando a pantufa aqui dentro do cachepozinho para presentear os avós, tá? Para os próximos vídeos aí, a gente traz também a pantufa para vocês aprenderem como que faz uma pantufa personalizada, que fica bastante legal. A gente chegou num resultado bem bacana aí de umas pantufas que eu quero trazer para vocês também numa próxima aula. Para esse Dia dos Avós, então, a gente lançou esses cachepôs e eles vêm combinando com as nécessaires, tá? Aquelas nécessaires que a gente já fez em outros vídeos, em outras aulas, as nécessaires trapézio, disponível no tamanho PMG, né? Essa é um tamanho G, ela mede 25 por 15 aproximadamente. Então, fazendo aí um composê, né, com o cachepô e a nécessaire, tá? A gente tem diversas estampas aqui nessa proposta do Dia dos Avós, lembrando que não precisa necessariamente ser só nesse tema, né? A gente tem aí centenas de estampas para vocês escolherem no tema que vocês quiserem, tá? E só um detalhe aqui nessa peça, para agregar um pouquinho mais de valor, nesse fundo, eu não sei se dá para ver muito bem no detalhe, eu apliquei uma camurcinha dublada para dar aí um ar diferente na peça, tá? Então ela ficou aí com esse fundo nessa textura de um veludinho, de uma camurça. Por dentro eu também fiz um forro, porém aqui eu fiz um forro impermeável, utilizei o bagum. Assim ficou uma nécessaire para kit higiene, maquiagem, né? Seja o que for, para deixar essa nécessaire aí fácil de limpar, tá? Então, essa aula a gente já tem disponível no canal e hoje a gente vai estar trabalhando então com o cachepô. Lembrando que, né, é importante que vocês também sigam as nossas redes sociais. A gente tá com esse mesmo nome tanto no Instagram como no Facebook, e a gente tem também o nosso canal de venda no Elo 7. Fica sempre aqui na descrição do vídeo os nossos canais de venda, os nossos canais de comunicação pelo WhatsApp também, tá joia? Vamos lá então. Hoje a gente vai então costurar o cachepô e ele vai para vocês nesse formato aqui, ó. Um recorte quadrado, frente e verso, tá? Tem estampas que a frente é de uma forma e o verso é de outra forma, então às vezes tem um escrito aqui na frente e na parte de trás tem algum desenho, mas esse ele tá com as duas partes iguais. Então são dois quadrados dublados, então estruturados, e eu não preciso colocar mais nenhum tipo de estruturação para estar fazendo essa peça. Se vocês observarem, aqui embaixo eu vou ter o desenho de um quadradinho, tá? Então já vai para vocês esse risco que vai marcar a nossa caixinha de leite. Então eu nem preciso estar me preocupando em quanto de caixinha de leite eu vou fazer para dar profundidade nessa peça. Lembrando que a caixa de leite que dá profundidade, então ela vai sempre medir metade da nossa profundidade. Se eu quero uma profundidade de 10, a minha caixinha de leite ela tem que ser feita com 5 centímetros para eu chegar nesse final. Tá joia? Mas aqui vocês não têm essa preocupação, ela já vai riscada dos dois lados, tá certo? E aqui, como eu falei para vocês, eu optei por estar fazendo no forro também sublimado, tá? Aquele forro que eu falei para vocês que vocês podem estar adquirindo à parte. Ele é um forro feito somente no tecido de poliéster, estampado para estar combinando com o meu cachepô, mas vocês podem usar um tricoline, usar aí o material que vocês desejarem para forro, não é necessário ele estar estruturado nem nada. O que eu vou começar fazendo?
Bom, essa peça ela vai usar somente isso, não usa viés, não usa zíper, não usa botão, não usa nada, é somente esse recorte da parte externa e o forro. A configuração da nossa máquina, então, eu sempre uso uma agulha calibrosa, então eu indico aí para vocês uma agulha a partir do número 16, eu costuro sempre com uma agulha 18, porque o material de sublimação ele é um material rígido, ainda mais quando a gente faz dobras, uma caixinha de leite, um rebatido, ele acaba agregando camada, então eu preciso dessa agulha de maior calibre. A linha, eu sempre trabalho com a linha de poliéster, tá? Ou a linha de poliamida. Aqui, como não é uma peça que vai sustentar tanto peso, a gente não vai carregar nem nada, essa linha ela é bastante resistente, é aquela linha utilizada para bordado, tá? Essas que vêm nesses cones assim, mais gordinhos. Ponto, né? O ponto da máquina, na máquina reta 3,5 é um ponto bem legal para vocês estarem costurando, e na máquina doméstica vocês cheguem aí num ponto não muito apertado, nem um ponto muito largo. As máquinas domésticas elas variam um pouquinho da questão da numeração, mas lembrem sempre que um ponto muito miúdo, tanto no tecido de sublimação como em nylon, em plástico, em sintético, ele fragiliza o material. Então o ideal é que vocês trabalhem aí com um ponto entre 3,5 e 4 na máquina doméstica, tá? Nada de ponto muito apertadinho. Bom, vamos lá. Eu vou começar. Eu tenho então o meu molde já desenhado aqui, né? Com as minhas duas caixinhas de leite na parte inferior, e eu vou reproduzir essa caixinha de leite no meu forro, tá? Então eu só vou colocar aqui em cima uma da outra e eu vou reproduzir essa caixinha de leite. O que eu vou fazer? Eu já vou recortar. Então, em cima da risca, em cima da linha que tá desenhado aqui, eu não sei se é muito claro para vocês aí, mas tem uma linha aqui, ela tá medindo aí uma caixinha de leite de 5 centímetros, por isso que a gente tem lá a profundidade de 10. Então eu vou vir aqui, ó, e vou cortar, vou tirar fora mesmo já a minha caixinha de leite e já vou fazer a mesma coisa no meu forro. Lembrando que o forro ele é exatamente na mesma medida da parte principal da peça. Então eu venho e faço isso dos dois lados. Tá, ó. Fiquei com o recorte da minha caixinha de leite, tanto no material principal como no forro. E isso eu já vou fazer dos dois lados, tá? Ó, já tiro aí a caixinha de leite dos dois lados da minha peça, já fico com ela pronta. Gente, é muito rápido de fazer, muito rápido, tá? Não é uma peça que vocês vão gastar nenhum material a mais, né? A não ser aí o forro que vocês escolherem. Então, assim, pode ser que até aí vale a pena vocês estarem adquirindo o forro separadamente para formar esse composê, porque mesmo que vocês não tenham uma margem de lucro muito grande numa peça dessa, é uma peça que vocês não têm gasto de material nenhum, é só mesmo aí linha, né? E o tempo aí de vocês para estar fazendo o trabalho. Então vamos lá, depois que eu recortei as duas partes, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o direito do meu material principal, que é a parte de fora, com o direito do meu forro. Então eu vou colocar direito com direito, olha lá, direito com direito, alinho muito bem a parte lá de cima.
Embora o material de sublimação seja um material que, se eu furar, ele fica marcado, como é uma parte aqui que vai ficar escondida, não tem problema se eu colocar um alfinete muito na beiradinha, porque a minha costura vai passar aqui embaixo, então essa parte que vai ficar furada, ela vai ficar escondida, tá? Não usem nunca, pelo amor de Deus, não usem nunca um alfinete aqui no meio, tá? Não é igual tricoline que a trama depois ela volta. Material de sublimação, plástico sintético, furou, não volta mais. Bom, a gente vai entrar então lá na máquina, um pezinho de máquina, dá retrocesso no começo e no final, um pé de máquina, eu vou fazer uma costura, prendendo então o material principal no meu forro. E se tiver algum excesso aqui de forro, a gente já pode vir e refilar. Normalmente, se eu vou fazer o meu forro, eu gosto sempre de deixar o forro um pouquinho maior que a peça e depois que eu costuro, eu refilo em volta. Eu acho que a chance de dar errado é menor, né? Porque às vezes desliza um pouquinho, eu já até comentei isso em outros vídeos. Se acontecer de deslizar, vocês não ficam com faltando, né? Peça de um lado, fica faltando material do outro, tá? Então ficou assim, ó, parte principal e forro, tá certo? Eu vou fazer isso dos dois lados, com as duas peças, com as duas metades. Então do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, direito com direito, ó lá, direito com direito. E vou passar uma costura, um pé de máquina, prendendo a parte superior, a borda do meu cachepô. E dessa forma eu fiquei com duas partes iguaizinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas duas partes. Olha lá, eu tenho principal para cima, eu vou beijar uma com a outra, ó, frente com frente, vai ficar então direito com direito. Eu vou alinhar pelo fundo, se quiser novamente fazer prender aqui bem na beiradinha, tudo bem, sem problema. E aqui eu vou trazer para vocês a importância de eu alinhar essa parte, essa junção do forro com o principal, aqui ó, do forro com o principal. Eu tenho que me certificar que essa união tá muito igual, muito bem feitinha. E aí, quando eu conseguir essa união aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou entrar na máquina e eu já vou prender essa união para não escapar. Prendi essa simetria que a gente fala. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Olha lá, a linha do forro com a linha do forro. Vou lá, encontro, seguro bem firme, já entro na máquina e já prendo essa simetria do outro lado. Aqui eu já me certifico que tá tudo simétrico, tá? Por que eu fiz isso? Para não acontecer de na hora que eu desvirar a peça, ficar forro assim, ó. O encontro, ele não dá aquela junção, ele fica deslocado, o forro de um lado fica deslocado com o forro do outro, e isso fica feio, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na máquina e eu vou passar uma costura de fora a fora, desde lá do forro até a parte principal, tá? Então, vou fechar uma lateral inteirinha. Pode vir fechando a lateral todinha
A simetria ali já tá feita, não tem erro, já tá presa lá. Do outro lado, o que eu vou fazer? Fechar de fora a fora também, porém, eu optei por deixar o desvire da peça numa das laterais. Eu poderia deixar no fundo? Poderia. Porém, o tamanho do meu fundo, levando em conta que eu ainda tenho a minha caixinha de leite, ele vai ficar muito pequenininho. E para desvirar toda a peça que é estruturada, a gente vai forçar demais essa costura, tá? Então eu vou optar por deixar um pedaço maior na minha lateral. Então o que eu vou fazer? Pensando aqui, ó, eu tenho a caixinha de leite do meu forro, certo? Eu fecho uns 2 dedos, só para depois eu conseguir fazer a dobra da caixa de leite. Então, uns 2 dedinhos eu costuro, pulo, pode pular aí uns 10 centímetros, volto aqui, ó, chegando um dedo perto aqui da minha junção e continuo minha costura, tá? Vão para a máquina, vocês já vão entender melhor, ó lá. Costuro uns 2 dedinhos, parei, pulo uns 10 centímetros e venho aqui, ó, já quase lá na minha junção da minha simetria. E termino de fechar a peça na parte principal. Se vocês compararem esse pedaço que eu deixei aqui para desvirar a peça com esse, ele é muito maior, então por isso que eu optei o desvire pela lateral. O que a gente vai fazer agora? Vou fechar os fundos. Fundo do principal. Fechei o fundo do principal, sempre com pé de máquina, tá, gente? E vou fechar o fundo todinho do meu forro. Fechamos, então, o fundo do forro e o fundo do principal. O que eu vou fazer agora? Fechar as caixinhas de leite e a peça tá pronta. Lembrando, ó, caixinha de leite, eu coloco o dedo por dentro e puxo, tá? Puxei aqui nas extremidades, olha lá, perfeitinho a medida, tá? É essa medida que ela vai ter os 10 centímetros que a gente vai formar o fundo. Aqui a costura eu deito, tá? Uma para um lado e outra para o outro, ó. Se eu deitar aqui para um lado, a de cima eu deito para o outro lado. Vou mostrar aqui que eu acho que é melhor, ó. Uma costura, quando eu puxei a caixinha de leite, ó lá, quer ver? Ó, coloquei o dedo, puxei a caixinha de leite. Deito uma costura para um lado e a outra para o outro. Importância da simetria aqui, ó lá, costura com costura. Gente, essa questão de simetria é o que dá a limpeza da costura de vocês, é o que dá a limpeza da peça, né? É quando a gente olhar e ver aquela peça harmônica, a gente vê aquela peça assim que foi bem feita, que foi pensada, não foi feita de qualquer jeito. Tá? Então, assim, são nesses detalhes, né, que a gente encontra aí a riqueza da peça, de uma peça bem feita. Então, é importante sempre estar se preocupando com essa união de costura. Mais uma vez aqui, ó, puxei a minha caixinha de leite, deito para um lado e deito para o outro. Presta atenção aqui que a gente já fez desse lado e ela tá deitado para o meu lado direito. Então, deita essa aqui também pro lado direito, ó, para ela continuar, porque aqui senão fica assim, ó, fica torcido. Então, deita pro mesmo lado e a de baixo a gente deita aí pro lado oposto, costura com costura e máquina, um pezinho de máquina, refila se tiver algum excesso, alguma coisinha aí sobrando, é só tirar. Tá? Dessa forma nós fechamos
as 2 caixinhas de leite do fundo do material principal. Venho no forro, ó lá, vou fazer a mesma coisa. Esse forro de poliéster que eu tô usando, gente, ele desfia demais, tá? Então tá cheio de linha aqui, mas não é linha da máquina não, é linha do tecido mesmo. Ó lá, mesma coisa. Aqui não tem camada, não tem nada agregado, então a gente não precisa se preocupar com o excesso da costura, o excesso de camada não vai ter. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Caixinha de leite. E fecho essa costura e a minha peça está praticamente pronta. Muito rápido, né? Uma aula bem rapidinha. Fiquei só com a minha abertura aqui, ó, na lateral para desvirar. O que que eu vou fazer? Eu vou botar minha mão lá dentro e eu vou buscar o fundo da minha peça, ó. Abocanhei o fundo da minha peça e trago ele, tá? Isso é uma dica bem legal, gente. Desvirem a peça de vocês sempre começando pelo lado mais distante, tá? Nunca comecem a desvirar pelo lado mais assim próximo, pelas bordas, por exemplo. Vocês não conseguem sair do lugar. Então, enfia a mão, pega a parte mais distante e traz. E aí vai ajeitando, vai trazendo tudo. A peça ela já vai automaticamente vindo sozinha para fora. Material de sublimação é um material resistente, ele é firme, ele fica, para quem não conhece, a textura dele parece uma lona, tá? Então assim, é bem grosso mesmo, ele é bem resistente. Esse tipo de material, em termos de durabilidade, pode-se dizer assim que não acaba, tá? Ele é assim de longa vida. E aqui, ó, fiquei para baixo com o corpo e para cima com o forro. O que que vai ficar faltando eu fazer? Só fechar essa lateral. Então, eu trago essa bordinha aqui para dentro, tá, ó. Faço uma bainha lá para dentro. Quem quiser aí fazer... Ai, deixa eu só dar uns pontinhos aqui, ó, que escapou minha caixinha de leite. Quem quiser fazer um pontinho invisível, né, fiquem à vontade, mas como a gente tá fazendo aqui costura à máquina, não vejo tanta necessidade, é uma costura que ela vai ficar escondida lá pra dentro. Então aqui, ó, eu trago tudo pra dentro, olha lá. Alinho, trago para dentro, faço uma bordinha. Se quiser alfinetar, fica à vontade, tá? Eu tenho mais facilidade essa hora de fazer sem alfinete do que com alfinete, mas fica aí a critério de vocês. Se vocês vierem com o dedo aqui, ó, na extremidade e puxar, parece que já faz uma bainha aqui, ó, sozinho. Olha lá, ele já embute tudo pra dentro sozinho. E eu gosto de começar a costura lá da caixinha de leite até a emenda. Por quê? Se a gente faz a costura só naquele buraquinho, pra quem vê dá a impressão que a gente errou, parece que é uma emenda, tá? Então pega a costura aí, ó, em toda essa lateral, fora a fora. O que que eu faço agora? Jogo esse forro todo lá pra dentro. Joguei o forro todo lá pra dentro. Já tenho, ó, minha peça toda forrada, com costura embutida, não ficou costura nenhuma aparente. E aqui eu só passo uma costura de rebatido nessa borda. Aqui vocês têm duas opções. Ou eu trago todo esse forro para dentro e realmente eu rebato dessa forma, ou eu deixo assim, ó,
uma bordinha aparecendo. Aqui tá a parte de baixo da peça, ó. Eu deixo essa bordinha aparecendo. Eu gosto, tá? Como a gente tá usando aí um forro decorado, eu deixo aparecendo. E aonde que eu vou passar a costura de rebatido? Bem aqui, ó, na linha, no encontro do forro com o material principal. Costura de rebatido eu deixo um pontinho um pouquinho mais largo, pode deixar aí um 4,5. E vou trazendo essa costura, ó, margeando toda entre forro e principal. Aqui não tem, parece que é difícil, mas não tem dificuldade, a gente só tá costurando uma camada da parte mais grossa e duas da mais fina. Duas do forro, né? No caso aqui eu tô usando um forro fino. Faz aí toda a borda, ó. Cheguei, dou retrocesso. Ó lá. Tá? Tenho a minha peça aqui, ó, finalizada. Ajeita ela e aqui a gente tem o cachepô finalizado. Aí o que que eu faço? Essa dobra que eu vou trazer pra fora, deixando sempre aparente a minha estampa. Então a gente sempre na criação da arte já tem o cuidado de não trazer a estampa até muito lá em cima, porque a gente sabe que tem essa bordinha aqui ainda, ó. Deixa tudo alinhadinho e tá aqui, ó. O cachepôzinho pronto, tá? E aqui a gente trouxe também, ó, a necessaire que faz parzinho com ela. Ó lá que graça que fica, ó, a necessaire. E aí que eu falei pra vocês, ó, aqui desse lado a gente tem essa estampa, né, combinando aqui. E do lado de cá, ó, tem a corujinha. Tá joia? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí pro Dia dos Avós, é um presente bem bacana. E estamos à disposição aí para oferecer as estampas que vocês quiserem, tá bom? Então até a próxima!